Eu sou Antônio Maspoli, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência emocional, um assunto que está na moda desde a década de 90, especialmente nas empresas, nos treinamentos, nas formações de grandes líderes e de grandes executivos. O autor do conceito de inteligência emocional é um famoso psicólogo americano hoje, chamado Daniel Goleman. Na década de 70 e 80, ele acompanhou um grupo de crianças no ambiente escolar. Ele juntou um grupo de crianças e deu um doce que aquelas crianças escolheram. E ele disse para aquelas crianças: a criança que comer este doce, agora comerá só este doce. Mas aqui esperarem eu voltar daqui a pouco. Ele ficou alguns minutos fora, mas para crianças de 4 a 7 anos, minutos são eternidades, especialmente se tem um doce na frente. Acho que foram alguns minutos, de 5 a 10 minutos. Faz muitos anos que eu li a obra. Ele falou: eu vou sair, a criança que esperar vai e poder escolher um segundo doce. E cerca de 15%, 10% daquelas crianças esperaram. As outras comeram o doce imediatamente. As que esperaram se uniram em grupos, desenvolveram jogos, pequenos teatros, brincadeiras infantis, para não se focar no doce. E depois o Daniel Goleman acompanhou os dois grupos, os que esperaram o doce e os que não esperaram, por 20 anos, e publicou uma obra que se tornou um best-seller no mundo, que é a inteligência emocional. As crianças que esperaram, elas mostraram uma habilidade extraordinária do ser humano de conhecer profundamente e controlar as próprias emoções e os próprios sentimentos. Algumas pessoas têm esta habilidade, não é a maioria. E estas pessoas, aquelas crianças que mostraram esta habilidade, que foram acompanhadas pelo Daniel Goleman por 20 anos, se tornaram grandes profissionais e grandes líderes nas áreas em que elas foram atuar. E aí nós podemos já perguntar: o que é inteligência? Inteligência é um construto muito simples. É a capacidade de resolver problemas, especialmente problemas da vida, do cotidiano. E o que é inteligência emocional? Aí a resposta já é um pouco mais complexa. Inteligência emocional é a capacidade de se irar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, de modo certo. Ou a capacidade de amar a pessoa certa, na medida certa, de modo certo, da forma certa, na hora certa. Muitas pessoas me perguntam: Dr. Maspoli, é possível desenvolver a inteligência emocional? Claro. O ser humano tem a capacidade de aprender e de desenvolver, e a mente humana é plástica. Essa é uma das grandes descobertas da neurociência, a plasticidade dos neurônios, a plasticidade do cérebro e, consequentemente, a plasticidade da mente. O primeiro passo é o autoconhecimento, que é um processo difícil e, às vezes, doloroso. Estabelecer conexão consigo mesmo. Estabelecer conexão com a própria ira, com a própria raiva, com o ódio, porque as pessoas só pensam que elas só devem estabelecer conexão com o amor, com o afeto positivo. Mas se você não tem conexão com os afetos negativos, os sentimentos negativos, esses sentimentos podem se transformar num complexo, se tornar autônomo e dominar você, que é o que ocorre naquilo que Daniel Goleman chama de sequestro emocional, que é quando a pessoa é tomada por um sentimento, por uma paixão, e às vezes é uma paixão negativa e danosa. Então, primeiro conhecer as próprias emoções, conhecer os próprios sentimentos, se conhecer. Depois se conectar a essas emoções e sentimentos, mesmo os negativos. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis.
Parece contraditório, não é? Irai-vos e não pequeis. Como alguém se ira e não peca? E o versículo continua. Paulo diz, irai-vos, não pequeis e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Parece que se você tem uma raiva muito grande e você não tem conexão com esta raiva e você dorme irado, parece que isso vai crescendo dentro de você e vai crescer e você é capaz de fazer alguma coisa impensável, alguma coisa danosa que pode trazer graves consequências. Depois de conhecer as próprias emoções, é aprender a modular estas emoções. Lembra dos rádios e das vitrolas antigas que eu tenho uma vitrola aqui, eu gosto muito dos LPs, né? Até hoje eu tenho uma coleção de mais de 300 LPs. Eu gosto da sensação de aumentar e diminuir o som. Meus netos, eles adoram aumentar e diminuir o som. Pois bem, nós temos a capacidade de modular as nossas emoções. Isto é, dar uma gradação tanto ao amor, quanto à raiva, quanto à ira. Dar uma gradação tanto aos afetos positivos, quanto aos afetos negativos. Quanto mais você conhecer a si mesmo, mais você se transforma, mais você se cura, mais você exerce o domínio próprio. Na verdade, do ponto de vista da tradição cristã, inteligência emocional se confunde com sabedoria, se confunde com domínio próprio, né? A inteligência emocional se confunde com inteligência espiritual, com espiritualidade. É aprender a conhecer, a dominar e a modular as emoções para expressá-las na medida certa. Imagina alguém que começa a rir no enterro. Parece inapropriado, não é? O mesmo que numa grande comemoração alguém começa a chorar, também parece inapropriado. Nós precisamos usar as emoções certas na medida certa. E uma outra forma de desenvolver a inteligência emocional é a empatia. Nós nascemos com os neurônios espelhos. Todo ser humano tem um conjunto de neurônios que a neurociência chama de neurônios espelhos. É a capacidade que a gente tem de ler o que o outro está sentindo e de sentir a mesma coisa. Então, se eu sou capaz de modular meus sentimentos, minhas emoções, e se eu sou capaz de ler os sentimentos e as emoções do outro, eu posso entrar em sintonia com ele. Se eu sou capaz de entrar em sintonia com uma pessoa e em sintonia com a minha equipe de trabalho, com o meu grupo, com meus amigos, com a minha família, isto é inteligência emocional. Muito obrigado.